Segundo livro de Samuel, capítulo 19. Joabe repreende Davi. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha, envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto: "Oh, meu filho, Absalão! Absalão, meu filho!" Então Joabe foi à casa do rei e lhe disse: "Hoje o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam. E mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro, em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado. E esse seria o pior desastre de toda a sua vida." Então o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. Os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Davi começa a volta para Jerusalém. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para sua casa. E em todo o país eles começaram a brigar. Eles diziam: "O rei Davi nos livrou dos nossos inimigos, ele nos livrou dos filisteus, mas agora fugiu de Absalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser o nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então, por que não tentamos trazer o rei Davi de volta?" O rei Davi soube do que os israelitas estavam dizendo. Então enviou os sacerdotes Zadoque e Abiatar aos líderes de Judá para perguntarem o seguinte: "Por que vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus parentes, da minha própria carne e do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a ajudar a me trazer de volta?" Davi também mandou-os dizer a Amasa: "Você é meu parente. De agora em diante, você será o comandante do exército em lugar de Joabe. Que Deus me mate se eu não fizer isso." Com essas palavras, o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá, e eles mandaram-lhe dizer que voltasse com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal para acompanhá-lo na travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei, o benjamita, filho de Gera, da cidade de Baurim, foi depressa ao rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. 1000 homens da tribo de Benjamim estavam com Simei. Também Ziba, que trabalhava para a família de Saul, foi ao Jordão com os seus 15 filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei e atravessaram o Jordão para acompanhar a gente do rei na travessia do rio e fazer tudo o que o rei quisesse. Quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio, Simei se jogou no chão em frente dele e disse: "Ó rei, eu peço que perdoe o mal que lhe fiz no dia em que o Senhor saiu de Jerusalém. Esqueça o que eu fiz, nunca mais pense nisso. Eu sei que fiz uma coisa errada e é por isso que sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje." Então Abissai, cuja mãe era Zeruia, disse: "Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei." Mas Davi disse a Abissai e ao seu irmão Joabe: "Vocês, filhos de Zeruia, não têm nada a ver com isso. Vocês estão querendo me criar problemas? Agora eu sou o rei de Israel e nenhum israelita será morto hoje." E disse a Simei: "Eu juro que você não será morto." Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei.
Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas, desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém até o dia em que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele respondeu: Ó rei, o senhor sabe que sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arriar o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o senhor. Mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito. Mas o senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo senhor. Mas o senhor me deu o direito de comer junto com o senhor. Eu não tenho o direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu: Não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Que Ziba fique com tudo, respondeu Mefibosete. Para mim é suficiente que o senhor tenha voltado em paz para casa. Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do rio Jordão. Barzilai era bem velho, tinha 80 anos de idade, era muito rico, e quando o rei esteve em Maanaim, ele o havia sustentado. Barzilai, disse o rei, venha para Jerusalém e fique comigo, que eu o sustentarei. Mas ele respondeu: Eu não vou viver muito mais, porque iria para Jerusalém com o Senhor. Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto gosto do que como ou bebo e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Quimã, o meu escravo. Leve-o com o Senhor e faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu: Eu o levarei comigo e farei por ele tudo o que você quiser, e farei por você qualquer coisa que me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o rio Jordão. Ele beijou Barzilai e lhe deu a sua bênção, e Barzilai voltou para casa. Discussão entre Israel e Judá. O rei atravessou o rio acompanhado por todos os homens de Judá e pela metade dos homens de Israel. Dali foi para Gilgal e Quimã seguiu com ele. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi: Ó rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o Senhor, a sua família e a sua gente para este lado do rio Jordão? Os homens de Judá responderam: Nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Os israelitas disseram: Nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vocês, embora ele seja seu parente. Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós fomos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que a dos homens de Israel.